Então eu aproveito para falar sobre um tema que eu acho que devia ser mais abordado, devia ser mais falado. Né? Em 2001, o André Matos ele participa do primeiro disco do Avantasia. E naquela época, o Tobias Sammet ainda não era o Tobias Sammet que ele é hoje. Não. Uma das grandes estrelas, para não falar a grande estrela daquele disco, foi o André Matos. O André Matos era o cara. Assim. Então, o que você lembra da passagem do André pelo Avantasia nessa época e o quanto ele foi importante para popularizar o Avantasia aqui no Brasil? E por que você acha que se fala tão pouco da passagem do André pelo Avantasia? Porque eu acho que foi muito importante e principalmente da saída dele do Avantasia. Então, cara, é bem tem muita controvérsia nessas histórias do Avantasia, né? E com certeza, cara, o André tava no auge de popularidade lá na Europa, principalmente nessa época, né? Do Avantasia. Eu lembro que anunciou o Avantasia, se eu não me engano, foi em 2000, cara, que o Tobias anunciou no site dele lá que era do Edguy, né? Era uma banda que nem era muito conhecida aqui no Brasil nessa época, nem 2000, cara, nem era conhecida aqui no Brasil. Eles vieram, se não me engano, em 2001 eles vieram pro Brasil. Eu conheci, eles tocaram no Palace, cara, metade da casa, entendeu? Assim, e muita gente foi no show porque o André ia cantar. Anunciou-se que ia ter 2000, né? 2000, talvez, acho que sim, 2000. Só pra você ter uma ideia, o grande show do Angra no Lezenit é em 99. Exato. Tem que dar então, 8, assim, quase 10 mil pessoas. Ali, ele tava muito popular próximo. na Europa mesmo. Muito, ele era o, né, qualquer projeto que tinha André Matos, principalmente lá pra Europa, cara, era um projeto grande, entendeu? Assim, porra, é como se você tivesse um Bruce Dickinson, se tivesse alguém de muito nome. Na Europa, o André, era muito grande lá, principalmente na França, né, cara? França, Itália, Portugal, Grécia. O André sempre foi muito grande. Tanto que muita gente não aceitou muito o Edu, né? Sei de histórias, inclusive, de empresários que não aceitavam o Edu, entendeu? Assim, não aceitavam, empresários do Angra não aceitavam o Edu, entendeu? Assim, de lá de fora, de tão popular que o André era, né? Então, assim, pô, eu acho que, assim, o Michael Kiske, que é um nome, principalmente aqui no Brasil, muito grande, também tá no Avantasia. Só que ele pediu para nem colocar o nome dele, porque ele estava fora do metal nessa época. Mas todo mundo sabia que o Michael Kiske ia participar, né? Todo mundo sabia que era o Michael Kiske. Mas mesmo assim, mano, eu acho que o André estava acima do Michael Kiske nessa época. Porque o Michael Kiske estava sumido, né? Nessa época, eu diria que sim. O pessoal do Heavy Metal Melódico, que tava ali, que era uma geração acima da minha ali. Eu, nessa época, 2000, eu tinha 22 anos. Mas um moleque de 15, né, de 14, que tava começando a gostar de metal ali, que conheceu o metal pelo Rebirth do Angra, ou pelo ritual do Xamã ali, um pouco depois, né? Cara, tipo, essa galera ali, porra, cara, tinha o André como um ídolo, nem sabia quem era o Michael Kiske direito. Tanto que tinha muita gente que falava, não, aquele Michael Kiske, não, eu prefiro o Andy Darius. Porque o Halloween tava muito em alta nessa época. E muita gente dessa época falava, não, muito melhor o Andy Darius. Eu prefiro muito mais o Andy Darius. Por causa de Power, músicas que viraram um sucesso do Halloween até mais naquela época do que Eagle Fly Free ou I Want Out. Então, assim, o Michael Kiske não tava nessa bola toda. Agora, o André, cara, tanto que tudo, eu lembro muito, cara, dos anúncios, principalmente em sites, era bem precário ainda os sites, né? Sim. A internet estava engatinhando, né? Sites e tudo mais. E eu lembro que todos os anúncios, cara, tinham o André, né? Era sempre uma foto do André, ou era o André. Cara, se apoiou muito no nome do André Matos, o Avantasia, né? O Avantasia. Tanto que é o seguinte, quando teve esse show que eu te falei do Edguy, que nem existiu o Avantasia ainda, aqui no Brasil, que foi 2000, que você me lembra, minha memória é péssima, mas acho que foi 2000 mesmo, foi isso aí mesmo. E o André fez uma participação, cara, quando anunciou que o André ia fazer uma participação, lotou, cara. Eu lembro quando o André entrou no palco, cara, nossa, cara, né? Pô, André Matos, cara. E lembrando, quando o André Matos nessa época tinha acabado de sair do Angra, né? Tava meio que não tava fazendo show. Então, assim, foi uma atração que os caras, porra, vou ver o André Matos cantar, né? Então, teve esse show, e aí depois, eu lembro bem que depois desse show, o Edguy começou a ganhar muita notoriedade aqui no Brasil, né? Que foi na época do Tears of the Mandrake, né? O Mandrake, aquele disco. E logo na sequência eles lançaram, né? Acho que, na minha opinião, o melhor disco do Edguy, que foi o
Como é aquele que veio depois? É o... Puta, tá com o nome na cabeça agora. E sumiu, é o que tem... Puta, caramba. Depois do Mandrake é o Hellfire Club. Exatamente. Esse disco, cara, estourou o Edguy aqui no Brasil. Né? Tanto que, assim, o Edguy já tava com um nome legal aqui no Brasil, e aí ele foi convidado, o Tobias foi convidado para participar do show do Ritual Live, que foi gravado em 2003, né? E ali, depois daquilo lá, cara, já tinha sido lançado o Avantasia, tanto que eles tocaram, né, a música lá, Sign of the Cross, e aí depois tanto o Edguy quanto o nome Tobias Sammet e Avantasia explodiu no Brasil, cara. Ele veio depois, em 2004, nesse show que eu falei pra você que o Viper tocou junto. Cara, ele foi no Espaço das Américas, os caras gravando DVD, com puta de um palco animal. O Edguy explodiu. E eu dou muito essa explosão do Edguy e o nome Tobias Sammet existir no Brasil por conta do André Matos, cara. Isso sem dúvida alguma, cara. Porque ele foi lá cantar com o Tobias, ele participou do Avantasia, que era o maior nome na época, né? Tanto que a turnê só foi possível porque o André tava na turnê, cara. Todo mundo esperava, isso anos depois, né? Que ele foi fazer a turnê em 2008 só, que foi 2007, 2008, que foi a turnê do Avantasia. Então, assim, era a atração principal no show o André. Isso sem dúvida alguma, entendeu? Era. E depois, obviamente, com o talento que o Tobias tem, dos outros discos que ele fez e tudo mais, o Tobias cresceu bastante, né? Tanto aqui, quanto na Europa, quanto em outro lugar. E aí, né, cara, tipo, vou contar uma coisa bem off aqui, cara. Bem off não, bem que eu fiquei sabendo que eu não contei ninguém, em primeira mão pra vocês. Em off não, que todo mundo tá assistindo. Mas cara, eu fui fazer na época que eu trabalhava no Estadão, eu fui fazer a cobertura do show do André com o Sepultura, aqui em São Paulo, que chamava Fúria Festival. Que era, a gente tinha uma banda de abertura que agora eu não lembro qual era a banda, mas era o Sepultura e o André Matos. E eu fiquei muito tempo com o André nesse dia, nesse dia principalmente. E o Avantasia vinha naquele ano, eu acho que foi 2010, com o Michael Kiske, primeira vez que o Michael Kiske viria pro Brasil, e eu tava na produção desse show, né? E, olha, cara, quando eu fiquei sabendo que o André não participaria do show, eu fiquei chocado, cara. Então, eu mesmo, como eu tava nesse Fúria Fest aí, com o André, eu fui perguntar pra ele, falei, cara, porra, você não vai participar do show? Ele falou de uma maneira que eu já conhecia muito bem do André quando ele tava chateado. Ele falou, não fui convidado. Assim, bem nesse tom, cara. E aí eu peguei e falei assim, mas como não foi convidado, cara? É que agora ele não precisa mais de mim. Ele falou exatamente com essas palavras. Agora ele não precisa mais de mim. Ele, o Tobias, não precisa mais de mim, né, cara? Agora ele tem o Michael Kiske. Eu não preciso mais fazer as partes do Michael Kiske. Agora ele tem o Michael Kiske. Eu falei, mas André, isso não tem nada a ver, porque tem as suas partes. Ele falou, pois é, mas isso tem que ir lá falar pra ele, não pra mim. Então ele ficou muito chateado. Isso, muito chateado. E eu não sei, você me perguntou como ele se desvinculou. Cara, eu não sei. Pelo que eu entendi ali do André, é que ele não foi mais chamado. Né? Teve alguns problemas, sim, durante a turnê. Isso teve. A gente vai falar no terceiro filme sobre isso. Teve realmente uns problemas de atrasos do André, como era comum, né? Entendeu? E alemão, cara, não tolera esse tipo de coisa, sabe? Então, atrasos e tudo mais. Eu fiquei sabendo, desculpa te interromper, assim, mas também foi uma coisa bem genérica, bem por cima, que eu fiquei sabendo, que foi depois de um show no Chile que o Tobias decidiu não chamar mais o André por conta desses problemas aí de não foi só de falta de profissionalismo, pelo que eu entendi, então, mas eu não tenho nenhuma prova, sabe? Então, esse show do Chile aí tem controvérsias, né? De que o André encheu a cara e não foi profissional. Não tô aqui defendendo o André, tá? Mas a história que ele conta, que a gente inclusive tem isso, a gente vai botar no documentário, é de que ele tava tomando um medicamento pra dor, se eu não me engano era pra dor, por causa que tava rodando a turnê há muito tempo. E, cara, quem sai em turnê sabe o que eu tô falando, cara. Você dorme mal, você tem que dormir no avião, você tem que dormir no ônibus, você tem que dormir na van, você tem que... Sabe? Então, ele tava sentindo muita dor e ele tava tomando medicação. E ele foi tomar uma medicação forte e ele tomou uma taça de vinho no Chile porque botaram um monte de vinho no camarim. Porque quem bebe vinho, eu bebo vinho, um dos melhores vinhos do mundo é os vinhos chilenos, né? E levaram uns vinhos absurdos para ele. Ele falou, cara, não tem como eu não tomar. E ele misturou a medicação com uma taça de vinho. E aí ele saiu totalmente out of control, saiu totalmente do controle. Então, essa é a história que ele conta. Falou, cara, eu saí do meu controle, não foi legal da minha parte, eu não deveria ter tomado, não me orgulho daquilo, não deveria ter tomado
aquela taça de vinho, sabendo que eu tava tomando medicação, entendeu? Então, tanto que é só aquela. Você não vê. Um cara que tá sendo antiprofissional e bebendo pra caramba a turnê inteira, você ia ver em outros shows também, né? Você ia ver aquilo já ter se repetido, entendeu? Foi um episódio pontual, cara. Isolado, Isolado, porque ele falou, cara, eu não resisti à vontade de tomar aquele vinho. Porque, pô, é um vinho maravilhoso. E o André adorava tomar vinho. Então, eu acredito que... E ali não pegou bem, aí acho que eles já estavam desgastados o relacionamento deles ali na turnê. Foi isso que eu ouvi coisas também. de atraso do André e não sei o que. Aí acho que ali... Mas eu sentia que o André não teve uma resposta, ou o Tobias vir falar pra ele, né? Tanto que, cara, eu tava na produção do show do Avantasia, esse que eu falei, né? Que foi no final do ano, foi em dezembro. E a produção do Avantasia me contactou, falou comigo, falou, cara, o André é muito teu amigo, cara. A gente tá tentando falar com ele há semanas pra ele fazer uma participação no show. Só que ele não nos atende, entendeu? Ele não atendia nem o Tobias, nem a ninguém, entendeu? Porque ele sabia do que era. Ele sabia que iam chamar ele pro show e ele não queria falar não, e ele não queria, né? Tanto que ele não fez mais participação em lugar nenhum, cara. A última participação, por incrível que pareça, foi a última vez que ele cantou na dele. Mano. Né? Ele só foi fazer naquele dia que foi, né, a final. Mas ali, cara, eu sei lá, cara, tipo, eu senti que algo estremeceu entre a amizade dos dois ali, do Tobias e do André, cara. Mas eu acho que pro André o que mais pegou foi esse lance de eles não terem sentado e falado, olha, você não vai mais participar porque agora a gente já tem o Michael Kiske, ou porque agora você não foi profissional com a gente não gostou do seu jeito, ou porque a gente não quer botar tanta gente cantando, tivemos que substituir umas pessoas. Dá uma satisfação, entendeu? Então eu senti nesse show do Fúria Fest que ele tava chateado de não ter sido chamado e não ter se dado uma satisfação para ele. Ó, terminou essa turnê, não vamos te chamar para a próxima, mas também não vamos te dar satisfação porque não te chamamos, entendeu? Então eu acho que tinha esse lance aí. E realmente, cara, eu até tentei falar com o André no dia desse show. Foi até numa segunda-feira, cara. E ele também não me atendeu, cara. Porque ele sabia que eu tava na produção do show. E ele também não atendeu. E eu entendi o recado, cara. O André, quando ele era um cara que quando ele pegava mal com alguém, cara, putz, não adianta, cara. Não adianta. Todo mundo sabe a história dele com o Rafael ainda. Então, né, infelizmente, mas eu não sei te dizer, cara, assim, o motivo dele ter saído. Mas, resumindo, eu acho que assim, o Tobias é o que é. As pessoas veneram o Tobias aqui no Brasil, porque o André Matos abriu a porta para ele aqui. Isso ele nunca vai poder negar. Essa é a minha opinião.